Este projeto surgiu já há muitos anos. Nós dizíamos assim, um dia, quando eu for rico, gostava de ter uma academia só para mim. Até que um dia passou da mente para o papel e hoje em dia somos a Spot Real, a primeira academia de parkour do país. A nossa academia tem uma zona só para dar aulas, esta aqui atrás, onde damos aulas desde os 7 anos até aos 77. Lá ao fundo é uma piscina de esponja, aprende-se todo tipo de acrobacias, saltos mortais, piruetas. Aqui ao lado é uma zona de ferros, é uma zona onde treinamos movimentos mais avançados e temos um circuito do género daqueles circuitos de obstáculos. A zona onde se começa é aqui esta zona atrás de mim, tem os obstáculos mais pequenos, digamos assim, e é tudo treinado ao nível do chão. Ou seja, começamos com movimentos que são saltos pequenos, saltos de precisão e depois condição física, principalmente. O mais difícil dos obstáculos, eu diria, talvez o do canto esquerdo, aquele mais alto, tem uma parede mais alta. Basicamente, quando começam a subir, aí torna-se mais difícil. Desde toda a academia, teve evoluído muito mesmo, demasiado. Evolui muito mais do que teria evoluído na rua. Há saltos que ainda me metem medo, apesar de eu já os ter feito, mas sim, eu mesmo assim acabo sempre por fazê-los. Porque eu digo sempre, eu faço sempre uma coisa por dia que me mete medo, para ganhar sempre mais coragem. Quando era miúdo isto era o sonho inalcançável. Realmente, finalmente isto de ser tornado realidade, estou a viver o sonho. Grandes saltos, também já fiz alguns assim. Mas olha, muita coisa aqui para perguntar. Mas muita coisa para perguntar, por isso é que estamos cá os convidados. O Nuno Santos e o Ângelo Moraes, da Academia Spot Real. Spot Real. Ambos praticantes de parkour. Parkour. Um grande aplauso aos nossos convidados. É o Nuno Santos e o Ângelo. Vamos lá saber o que é o parkour. Vamos começar pelo básico. Parkour, a definição base é ir de um ponto A a um ponto B da forma mais rápida e eficaz possível com as técnicas inerentes da prática do parkour. Sim. Ia perguntar como é que surge, só para sabermos a história, como é que surge este desporto? O desporto nasceu em França, ou seja, foi basicamente um grupo de amigos que basicamente se juntaram e desenvolveram a modalidade de parkour, ou seja, desenvolveram técnicas base, entretanto depois esse grupo desmembrou-se e criaram outras vertentes da mesma origem. Tanto há o parkour como o freerunning e depois apareceu também a arte do movimento, ou seja, são outras artes complementares, podemos dizer assim, ao parkour. Portanto, e vocês não se conheciam, tanto o Nuno como o Ângelo e também o Hilário e o Ricardo também são sócios da academia. Não. E começaram por acompanhar a parkour através da internet, não é? E depois encontraram-se e decidiram criar essa academia, a primeira em Portugal. Sim, a primeira em Portugal, porque basicamente nós não nos conhecíamos antes de praticarmos parkour, porque a comunidade na altura, quando nós começarmos, era muito mais pequena do que é agora. Agora temos muito mais praticantes também. Com o surgimento da academia conseguimos fazer com que mais gente venha para esta modalidade e a comunidade cresça. E foi assim que nós basicamente nos conhecemos. Depois a paixão que temos pelo parkour fez com que a nossa amizade crescesse e depois, quando decidimos decidir aquilo que queríamos fazer da nossa vida, decidimos, é por aqui, Portugal precisa de uma academia de parkour, lá fora isto faz sentido, cá também tem que fazer, cá tem que fazer também. Mas há um certo preconceito em relação à modalidade, concordam comigo ou não? Ou as pessoas estão mal informadas? Porque eu, por exemplo, confesso, quando ouvi falar em parkour, antes de ler a pesquisa sobre o vosso trabalho, a vossa academia, era uma coisa que me metia um pouco de medo, porque aquilo que eu sabia era que os miúdos andavam aí pendurados nos telhados. Basicamente era isto. Não é bem assim, pois não? Não, isso é um bocadinho preconceito. Exatamente. Porque a maioria das pessoas não sabe bem o que é o parkour. Então vê um grupo de miúdos na rua saltar de um lado para o outro
não sabe o que é que eles estão a fazer e pronto, às vezes pode parecer que estão a estragar ou estão a entrar... Mas a base é a Estão a colocar em ginástica? Ou sim? Mas a base do parkour é a ginástica ou não? Não, a base do parkour não é ginástica, a base do parkour é utilizar as capacidades do corpo humano. Ou seja, o ser humano desde os primórdios que salta, que corre, que nada e basicamente o parkour é levar todas essas capacidades e utilizar técnicas que depois se desenvolveram mais à frente para conseguirmos ultrapassar os obstáculos urbanos. Mas aquilo que nós vemos nos filmes e mesmo na ficção, e que muitas vezes usam atletas de parkour, é passarem de prédios em prédios e essas coisas assim um bocado assustadoras e que são perigosas. Muitos desses movimentos são feitos por atletas que têm anos de prática, têm experiência e, para além disso, para além de terem muitos anos de experiência, já fizeram se calhar o mesmo salto, a mesma distância, um salto muito similar ao nível do chão. Já repetiram esse salto centenas e centenas de vezes e quando vão para por exemplo, saltar de um prédio para outro prédio, têm 100% de certeza que não vão falhar. Pois. Pode parecer perigoso para quem está a ver, mas o atleta tem a certeza que não vai falhar. Sim. Uma coisa que achei muito gira na reportagem é aquele miúdo muito novo que Olha aparece. esta foto, que linda. Quem é o Nuno? É o Ângelo, é o É Ângelo. o Ângelo. Isto é onde? Em Santorini. Pois, Santorini. Grécia. Claro. A Grécia. Eu também ia para Santorini dar uns saltos. Não, eu ia só para fotografar. Santorini tá é chamado o paraíso do parkour. Ah, é? Porque a arquitetura Pois é. da ilha, sim. Olha, ou seja, é infinito. É infinita. Um dos miúdos que estava ali na vossa reportagem, muito giro, dizia, ele estava a ouvi-la falar, ele dizia que gosta imenso de fazer, e eu a pensar, e para os pais também deve ser fantástico ele estar ali, porque está muito mais seguro, não é? E ele dizia uma coisa muito gira, estou aqui também para ultrapassar os medos, porque isto é sempre uma superação. Também tem esse lado? Sim. Sim, tem sempre essa superação, ou seja, e eu pessoalmente o que me prende, se podemos dizer assim, ao parkour é mesmo esta constante superação a nível de barreiras psicológicas, ou seja, para além de ter as capacidades físicas, o conhecer do nosso corpo é esse confronto sempre com o, não é com o medo, eu não diria o medo, mas sim estarmos constantemente a aprender com essas barreiras que nos vão aparecendo e conseguir superá-las, porque nós, na academia, o que eu costumo dizer aos meus alunos, é importante ter os nossos alunos, mas mais importante que isso, se algum dia eles decidirem abandonar a academia, que levem determinados valores que o parkour tem, como a superação de obstáculos, o não desistir à primeira, ou seja, se têm um caminho a seguir, levá-lo até ao fim, porque se querem mesmo muito, há sempre uma forma de superar. Qualquer pessoa pode praticar? Sim, sim. É preciso ter umas características especiais? Ou não? Não. Qualquer pessoa? Errado, ou seja, nós recebemos crianças a partir dos 7 anos e depois não temos limite de idades. O parkour é adaptável a qualquer pessoa, sejam homens ou mulheres, ok? Há muitas mulheres a praticar? Temos algumas já na nossa academia, mas o nosso objetivo é termos cada vez mais, ou seja, nós percebemos que a informação que é passada cá para fora transmite que é um desporto mais de homens, mas não. Temos muitas mulheres com capacidades e muitas das vezes muito mais talentosas do que muitos homens, ok? Queremos transmitir essa ideia que também o parkour não é só para homens, mas sim também para mulheres. Muito bem. O que é que eu queria perguntar mais que me interessava muito? Portanto, tem pessoas de todas as idades, é desde os 7 anos, Sim, é sim, isso? a partir dos 7 anos, recebemos crianças a partir dos 7. E os treinos são ali feitos todos na academia e depois não fazem também coisas na rua? Fazemos às vezes, mas não muito, porque ainda não temos atletas ou alunos com capacidades assim muito grandes para nós conseguirmos transpô-los para a rua. Ou seja, primeiro queremos dar-lhe umas bases muito seguras e muito sólidas para que eles ganhem confiança e que consigam dominar todas as técnicas e depois daí levá-los para a rua dentro também de uma forma ainda segura. não existe. Houve uma vez, foi onde o Ângelo participou. O que é que fazem nas competições? As competições de parkour dividem-se basicamente em duas vertentes. Uma delas é a velocidade, ou seja, é ir de um ponto ao outro e perceber quem é que é a pessoa que consegue completar o percurso mais rapidamente, e esse é o vencedor. A outra modalidade é mais freestyle, ou seja, é a parte mais acrobática do parkour, é juntar os saltos mortais e ver quem é que consegue fazer um percurso não rapidamente, mas mais belos esteticamente. Quem é que consegue fazer movimentos mais difíceis esteticamente. Lisboa é um bom palco para o parkour? É excelente, é rico. Nós já viajámos imenso e trips, que nós chamamos de trips de parkour, e não conhecemos, sem ser se calhar o norte de Espanha, Vigo, não conhecemos um sítio que seja tão rica a nível de spots. Spots é o local de treino que nós chamamos. E quais são os melhores spots em Lisboa? Temos em Miraflores, temos também na Expo, temos em Telheiras, temos na Pontinha também. Porquê? Quais são? O que é preciso ter? É a arquitetura.
tem muitos muros, muitas escadas, ou seja, é muito inconstante, ou seja, é muito irregular o meio que proporciona que haja muitos obstáculos. E como é que as autoridades lidam quando há assim um grupo, como é que tu chamavas há pouco, uma tribo? É tranquilo? Uma comunidade. É tranquilo ou ainda olham assim, quem é que são estes miúdos aqui aos saltos no meio da rua? Em relação às autoridades, eles percebem muito bem, porque estão mais informados e percebem o que é que estamos a fazer. É mais muitas das pessoas dos prédios à volta que não estão informados, às vezes ligam para a polícia, estão aqui um grupo... Acham que vocês estão a fazer o quê? Acham que estamos a estragar ou que estamos a vandalizar, mas na verdade se eles... Quando passam um bocadinho a observar o que estamos a fazer, às vezes mudam de ideias porque percebem que nós estamos a fazer uma atividade física e é melhor do que se calhar os miúdos andarem por aí sem rumo. A prática, para quem quiser, a vossa academia é onde? Em Marvila. Portanto, é um projeto vosso? Sim. Uma coisa que vocês construíram. Como é que está a correr? Como é que tem sido a adesão? Está a correr otimamente. Por acaso, ao início estávamos um bocadinho com receio, porque era um projeto pioneiro, mas desde que nós abrimos tivemos imensa adesão e aí damos os parabéns à comunidade que já existe, que nos deu um enorme suporte, porque nós, antes de abrirmos o espaço, fizemos um crowdfunding, ou seja, e muitos deles ajudaram. Foi que giro. Foi com recolha de... Sim, também. Uma parte para nós enchermos as esponjas do nosso pit, ou seja, a piscina de esponjas, fizemos o crowdfunding. E já tinha o espaço? Sim, já tínhamos o espaço. Alugámos o espaço em Marvila, porque era o espaço mais indicado, porque o pé direito é alto, amplo, ou seja, e a comunidade aí foi o fator-chave, se podemos dizer assim, para nos ajudar tanto no trabalho físico, porque nos ajudou imenso durante 9 meses de obra, como também... Estão novos, já empreendedores, já é preciso ter ideia. É preciso querer e ter vontade, porque não tinham grande capacidade financeira e reuniram um grupo de pessoas que acreditaram em vocês e é muito gira a história, realmente. Não é? Começa por onde? Quem quer aprender? É ótimo, O que nós aconselhamos é visitar a nossa academia, porque nós damos aulas experimentais e depois damos o acompanhamento a essa pessoa a nível da evolução, ou seja, inicialmente transmitimos mais a forma como ela própria conhece o corpo, ou seja, até que ponto é que a pessoa conhece o corpo para depois fazermos a ponte para os movimentos base do parkour. Por isso é que não pode ser antes dos 7 anos, porque os miúdos não têm grande consciência do seu corpo. Isso não é? mesmo. Falta um bocadinho a coordenação motora ainda. Sim, a nível da atenção também, ou seja, e daí nós só recebemos a partir do 7. Qual é o mais pequenino que têm? Tínhamos o Gabriel, que tinha 6 anos, até nem tinha 7, mas era uma criança dotada, era muito bom. Já não está lá? Não, ainda está, mas está de férias de momento. Ou seja, A nível de equipamento, é preciso alguma coisa especial? Não, o equipamento do parkour é basicamente uma roupa confortável, uns ténis confortáveis. Não há grande equipamento. E daí isso também permitir a muitas crianças que não têm grandes capacidades financeiras de praticar. Como é que funciona lá na academia? Tem aulas consoante as idades, consoante os graus de dificuldade, consoante os horários? Como é que isso funciona? Dividimos por classes, ou seja, por idades. Nós temos aulas de kids, que é dos 7 até aos 9, depois temos juvenis, que é dos 10 até aos 13, depois júniores, que é dos 14 aos 17, e depois adultos. E depois temos mais 2 aulas, que é intermédios e avançados, que as crianças ou os adultos só frequentam depois da avaliação de um dos nossos instrutores, que somos nós os 4, os fundadores. Os adultos vão até que idade? Não tem limite de idade. Eu conheço-te. Aproveitamos para convidar para uma aula. saltar da Torre das Amoreiras. Para onde? Imagina tu no casino, entras ali por cima das pessoas e tungas. Já ando, mas confio. Já anda. Mas confio. Mas tu devias lá fazer uma aula, tu devias gostar, por acaso. Mas ia. Mas já sou muito pesado. Não és nada, tu és um atleta. É muito pesado. Convidamos a fazer uma aula experimental. Vamos lá fazer uma aula. Queres ir lá, os dois? É uma aula. Fica lançado o convite. Ora, muito bem. Onde é que é a academia? Em Marvila. O problema é que já me estão a dizer que querem ir gravar. Até não é tão giro. Não há problema. Ui, giríssimo. Claro. Damos uns saltos. É completamente seguro. E qualquer Podem pessoa de confiar. qualquer idade pode experimentar, porque não vão fazer nada de muito difícil ao início. Claro. Porque o que se aprende ao início no parkour são coisas muito básicas. Por É tudo ao exemplo, nível do chão. Por exemplo, aprender a passar um obstáculo de um lado para o outro. Isso é a grande base do parkour, é saber ultrapassar um obstáculo. Fazer um salto ao nível do chão, nem sequer em altura, é basicamente saltar de um ponto para o outro no chão. Estamos sempre a tropeçar. Sempre a atravessar. Então convidem as pessoas a visitar a vossa academia, ir ao site. Faça favor. Muito giro, gostei muito. Nuno, faça o favor. Muito Onde obrigado. é que está o site? Onde é que é? Digam lá as vossas moradas. Em Marvila, na Praça David Leandro da Silva. O nosso site é academiaparkourlisboa.com.
e podem visitar-nos, .pt, peço desculpa, e podem visitar-nos também no Facebook, que é Spot Real. Muito bem. Muito bem. Quando virem alguém a saltar de um prédio ao outro, não se assuste, Não pode chamem ser a o polícia. Nuno ou o Ângelo. Exatamente. Está bem? Obrigada, parabéns. Obrigadíssimo pelo Muito convite. Temos que ir ao parque. Temos que ir ao parkour. Tchau, Nuno. Obrigado. Tchau, Ângelo. Obrigado. Beijinho. Parabéns. Obrigadíssimo. Giro. Ora, ora.